Como nós hoje começamos a jornada por Halo 2 em live, inclusive o link está aí no comentário fixado, vamos falar sobre a maior jogada de marketing dessa franquia e uma das melhores jogadas de marketing da história dos videogames, o I Love Bees. Antes do vídeo começar, também considere virar membro para participar de sorteios exclusivos, óbvio, se puder e se quiser. E também saiba que a gente vai viajar bastante nesse vídeo, então presta atenção, bora lá! Halo 1 é o jogo mais importante da história do Xbox, um jogo FPS que remodelou tudo o que esses jogos eram na época, popularizando elementos que hoje em dia são vistos como óbvios. Eu falo mais disso no vídeo em que eu falo sobre a inteligência artificial de Halo 2, o link está aí na descrição. Sozinho, esse jogo praticamente carregou o Xbox na América do Norte. Apesar de não ter muito apelo no Brasil, só Halo Combat Evolved vendeu 5,5 milhões de unidades no seu lançamento no Xbox original, com sua remasterização vendendo 2 milhões. Era óbvio que os fãs esperavam a sequência dessa que se tornaria uma das franquias mais rentáveis, aclamadas, gigantescas narrativamente falando da história dos videogames. E foi o que aconteceu. Vamos para a história. Algumas pessoas aleatórias começaram a receber embalagens com mel, mas em que o rótulo da frente, que continha o endereço de um site, estava incompleto, e na embalagem existiam letras soltas que deviam ser reorganizadas para formar uma frase. Uma das pessoas que acabou recebendo esse pacote foi Steve Peters, dono do site ArgNet, que postou quando recebeu na época, mas ele nem fazia ideia sobre o que era tudo aquilo. Outra pessoa que acabou recebendo uma embalagem do tipo foi o usuário do fórum Unfiction, apelidado de VPI Steve. O remetente do pacote era uma mulher chamada Margaret Effendi, dona de uma marca chamada Margaret Honey. Ao reorganizar as letras, um site surgia, I Love Bees. Ao entrar no site, ele se mostrava problemático e aparecia uma mensagem no meio da tela. Os jogadores então acabavam sendo redirecionados para o blog de uma garota chamada Dana Albrey. Dana é uma moradora dos Estados Unidos que em 2004 construiu um site chamado I Love Bees para sua tia Margaret, que é uma apicultora. Segundo Dana, o site estava aparentemente sofrendo uma espécie de invasão, e ela, através de seu blog, estava pedindo ajuda. Com os comentários ativados, os usuários poderiam deixar suas sugestões, já que ela aparentemente pouco entendia de segurança de websites. Alguns usuários então foram checar o código-fonte da página, buscando algumas respostas. Verificando o código-fonte, a primeira coisa estranha que aparece são as palavras-chave. Algumas dessas palavras você esperaria, como mel, abelhas, colmeias e etc. Mas forte inclinação intrusiva e limitação de rede não são palavras-chave que você espera. Isso chamou a atenção dos usuários, e também continuando observando o código-fonte, eles encontraram a data final da contagem regressiva baseada no código em JavaScript, que separa o tempo em ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, sendo então o fim da contagem regressiva marcado para o dia 24 de agosto de 2004, às 6 horas e 7 minutos. Uma mensagem no índice da página também aparece quando ela é atualizada. Busque a verdade, contemple a verdade, revele a verdade, essa é a lei e toda lei. As páginas têm tipos de erro nas imagens, que não são sempre iguais. Quando essas imagens são abertas usando um bloco de notas, cada uma delas mostra uma ou duas frases distintas, que devem ser tecidas em uma história coerente. Os usuários Strife e Rose conseguem unir todos os fios separados em uma história conhecida como A História da Viúva. A História da Viúva é um conto de fadas sobre uma viúva lutando para devolver sua rainha ao trono depois que o reino foi atingido por encantamentos. É contada como um flashback por alguém que sonhou com a história, mas o narrador nunca dá seu nome. No entanto, apresenta 4 personagens, a viúva, a rainha, a princesa adormecida e a pulga piedosa. Essa história servia como paralelo para um outro tipo de mensagem encontrada, as mensagens feitas por um programa de computador. São 23 mensagens que foram decifradas pelos usuários XNBomb e Rock. Então, chegou o trailer. O que vocês viram aí é um dos trailers de Halo 2, consistindo em imagens da demo da E3 de 2003 com a demo multiplayer da E3 de 2004. Os jogadores repararam que no final o site do Xbox dá uma espécie de glitch, mudando para o link www.ilovebees.com.
Curiosamente, no começo, lá nos fóruns de Halo, nenhum jogador estava questionando aquele título estranho no final do trailer. Então, todo o conhecimento estava apenas com aquele grupo de pessoas que investigava as misteriosas mensagens e os potes de mel. Outro evento importante é que o e-mail de Margaret, a tia de Dana, aparentemente havia sido hackeado, já que ela começou a mandar e-mails estranhos para todo mundo. Sua conta era registrada como Lady B 777. Lembra daquela mensagem de inclinação intrusiva e limitação de rede? Então, no dia 27 de julho, a contagem regressiva acabou e demorou um tempinho ainda para o site ser atualizado. Algumas novas mensagens apareceram, incluindo uma nova mensagem localizada no arquivo about.html, que tinha como nome killer.jpg. Na mensagem, a pessoa parecia estar ameaçando Dana, inclusive fotos da garota foram tiradas, mas elas estavam todas corrompidas e com algum tipo de bug. Aquele mesmo tipo de bug que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo. Também no site uma série de links foram encontrados. Quando organizados eles geravam frases. Essas frases formavam um texto que fazia sentido. O texto é um monólogo de Melissa. Curiosamente, Melissa é abelha em grego. Ela explica que Dana tentou matá-la quando Dana tentou limpar o site e começar do zero, mas que a viúva a manteve viva. Melissa parece ser uma inteligência artificial vinda de outro planeta, visto que ela está frustrada por estar presa em um sistema tão primitivo, que é o servidor de um site terrestre simples como I Love Bees. Ela então luta para sair dali. Ela finalmente conecta a webcam de Dana e consegue dar uma primeira olhada no que é sua inimiga. Mesmo que a memória de Melissa esteja se desgastando, ela está muito feliz que agora ela tem finalmente um alvo para caçar e pacientemente começa a procurar uma maneira de alcançar Dana. Depois de ver sua webcam tirando fotos dela, Dana ficou compreensivelmente assustada. Ela decide que não quer mais nada com o site e diz aos usuários para deixá-la em paz. Sua mensagem de despedida é uma expressão em chinês, o que poderia indicar que ela vai para a China. Só que seu sumiço não poderia acontecer por uma questão de que Melissa ainda estava atrás dela, mas no fim a Dana acabou sendo convencida a voltar ao site e continuar publicando atualizações para os espectadores. Lembra quando eu disse que no dia 27 de julho a contagem da limitação de rede acabou? Então, a outra contagem que havia começado, da Metástase, havia finalmente acabado também, no dia 10 de agosto. 3 novos áudios são liberados no site, com vozes dizendo I love bees várias vezes. Melissa também recuperou mais de sua memória, dizendo que seu objetivo agora era conseguir um corpo físico para ir atrás de Dana, já que com as máquinas da Terra ela não conseguiria fazer nada. Importante ressaltar que Melissa, em sua versão original, era um IA da unidade Apocalipse da UNSC. O UNSC é a Agência Militar do Governo Unificado da Terra em Halo. Dentro da nave, ela também era chamada de Operador, então se eu usar esse nome eventualmente eu estou falando da Melissa, tá? Operador e Melissa são basicamente a mesma coisa. Enfim, além dos áudios e mensagens, 200 coordenadas são inseridas no site, 200 axônios, uma forma de comunicação entre os humanos e o Operador. No dia 24 de agosto, o site foi atualizado e cada coordenada ganhou um código. Por exemplo, imagina que na coordenada referente a Nova York o código era Leite com Todd. Na hora específica, um telefone público vai tocar no local designado. É Melissa ligando para verificar se ela conhece você. Ela então vai fazer 2 perguntas, ambas devem ser respondidas corretamente, caso contrário, ela vai desligar o telefone. A primeira pergunta pede her name ou her nickname. A resposta seria Melissa ou Operador. A próxima pergunta vai ser sobre seu nome. A resposta para isso é a palavra do código listada para aquele horário e local específico. Portanto, para a coordenada de Nova York, o código que deveria ser dito era, sei lá, Leite com Todd. No total, existia em torno de 777 axônios. Lembra lá da Lady B 777? Então, cada um deles no final dava ao ouvinte um áudio que, se colocado de forma cronológica, gera uma história. A história de Melissa. Depois que o jogo acabou, os jogadores foram convidados a participar de uma missão de treinamento, que era na verdade uma chance de jogar o multiplayer de Halo 2 antes de seu lançamento. Vários locais ao redor dos Estados Unidos foram usados para sediar o evento, incluindo cinemas e shoppings. Os jogadores então foram instruídos a dizer a frase "O operador deixou uma mensagem para mim", para poder ter acesso ao evento. I Love Bees foi uma campanha extremamente interessante e original envolvendo videogames, tanto que toda a história de Melissa foi depois de certa forma colocada no cânone do jogo, o que torna toda a busca dos jogadores mais satisfatória, já que ela realmente tem um significado. Para quem não entendeu até o momento, toda a campanha do I Love Bees é um ARG, ou ARG, um tipo de jogo que recorre ao mundo real para fornecer uma experiência interativa entre os jogadores. É óbvio que Dana não passou por essa situação e tudo isso foi planejado pela Band. Se você quiser saber todos os detalhes muito minuciosos sobre essa porra, o link do post está aí na descrição. Eu acho que por hoje
É isso. Pera, Aizen, qual que era a história da Melissa? Bom, para resumir, no ano de 2537, no planeta Coral, Yasmine Zaman, de 6 anos, foi induzida à força no programa Spartan 2. Após 8 anos de treinamento espartano, ela morreu durante o processo. Seu cérebro foi então usado para fazer uma IA inteligente chamada Melissa. Em 2552, um artefato alienígena Forerunner divide Melissa em 3 partes. Uma parte fica em 2552, tem amnésia e se chama de Durga. As outras 2 partes, a Operadora e a Princesa Adormecida, são enviadas de volta no tempo para o site I Love Bees. Junto com elas é enviado um Trojan Covenant chamado The Seeker. O Operador acredita falsamente que a Princesa Adormecida é o cavalo de Troia e tenta matá-la. Os participantes do ARG se comunicariam com o Operador e a Princesa Adormecida para aprender detalhes da trama. Cada axônio revela um áudio ao jogador. Esses áudios consistem em gravações feitas por Durga lá em 2552, explicando o que está acontecendo no futuro. Durga é acolhido por um garoto chamado Jersey, que percebe que tem o spyware de Deus, e usa Durga para espionar a garota gostosa lá do prédio dele, que é a Jen. Durga então passa a espionar várias pessoas que ela acha interessantes e eventualmente as reúne em uma espécie de equipe. Ela leva essa equipe para uma base militar para desativar o artefato alienígena Forerunner, que separou Melissa em 3 partes, o que potencialmente vai impedir também a ativação do Halo Array. Halo é uma arma no universo Halo, tá? E a ação faz com que os fragmentos de IA que estão no passado retornem ao futuro e se fundam novamente em Melissa. Então, parece que tá todo mundo tranquilo, até que os Covenants invadem a Terra e Halo 2 começa. A história detalhada, como eu já falei, está aí na descrição com as experiências de um usuário que participou de tudo isso na época. A live com Halo 2 está aí nos comentários fixados. Mas eu acho que por hoje é isso. Tchau.